É com grande prazer que apresento James Gilliland e Peter Maxwell de volta à Exopolítica hoje. Juntos, eles têm décadas de experiência em contato extraterrestre. Já fizeram vídeos, fotografias impressionantes de diferentes naves, de diversas civilizações, sobre seus respectivos santuários, no estado de Washington, no Havaí e em Victoria, na Austrália. Eles vão falar sobre alguns dos avistamentos mais recentes, bem como sobre o contexto da guerra no Irã. Você está ouvindo Exopolítica hoje, com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindos, James, Peter. Obrigado por nos receber, obrigado. É ótimo ter vocês dois de volta. Muita coisa aconteceu desde a última vez que nós estivemos juntos. Acho que foi no final de 2015 que fizemos uma homenagem a Troar e conversamos sobre o assunto. Mas as coisas realmente decolaram desde então. Então, talvez possamos começar com James. O que você gostaria de dizer sobre como as coisas estão se desenrolando no momento? E, claro, temos essa guerra no Irã. James pode falar. Eu acho que há uma guerra em todo lugar agora. O Sol está emitindo uma energia intensa. Eu sei que muita gente ficou de cama nos últimos dias. E isso está trazendo tudo à tona. Sabe, com aquelas coisas bíblicas antigas, onde dizem que haverá guerras e rumores de guerras. Há muita coisa acontecendo nos bastidores, ligadas a outras questões políticas, como muito ouro, muito dinheiro, que foi para o Irã e foi repatriado. Eles tomaram posse dos servidores, sabem quem está envolvido com todo esse dinheiro. Então, basicamente, é um grande fundo de propina. E há muito mais acontecendo do que nós estamos vendo. Sempre foi uma espécie de grande trunfo do Estado profundo. Assim como a Ucrânia, a mesma coisa. Tem havido muito dinheiro indo para lá e voltando para os bolsos de outras pessoas e coisas do gênero. E os aproveitadores da guerra e das doenças estão lucrando muito. Isso é só uma coisa que está sempre acontecendo. Mas tudo isso vai acabar em breve. E eu sei que na comunidade ufológica, tudo está vindo à tona também. E assim nós estamos vendo a máscara cair e muitos dos impostores, dos agentes disfarçados e da narrativa controlada desmoronando. Eles estão se contorcendo, tentando matar a reputação de todos que são autênticos, que são reais. Isso é algo que está sempre acontecendo. Aliás, isso já está ficando repetitivo. Eu sempre digo às pessoas que isso não me incomoda. Você só está construindo a sua própria personalidade com essas bobagens. Só fofoca sem fundamento e coisas do gênero. O ponto principal é que tanto eu quanto o Peter, nós temos um longo histórico de evidências documentadas, vídeos, testemunhas, cientistas por trás disso, engenheiros com 3 doutorados do meu lado.
Todas essas pessoas, comandantes de base da Força Aérea, controladores de tráfego aéreo, todo mundo que viu toda essa atividade, Peter está passando pela mesma situação na casa dele. Eles não conseguem atacar as provas que são esmagadoras, então estão recorrendo à difamação, mas sempre acontece de tudo. Sempre haverá um grande efeito bumerangue. Nós estamos nessa fase agora. Tudo está voltando contra nós. Tudo está se voltando contra os impostores, os vendidos. Estão fazendo a sua jogada agora para tentar manter o controle da narrativa. Mas ela está desmoronando. Está tudo desmoronando sobre eles. Então, acho que é uma boa hora para perguntar: onde estão as suas provas? Onde está a sua prova? Onde estão as suas provas? Chega de fofoca sem mérito nenhum. É simplesmente ridículo. Você nos forneceu mais algumas fotos e vídeos dos acontecimentos recentes nas instalações da S4. Vamos analisá-los, mas agora eu quero dar ao Peter a oportunidade de talvez falar um pouco sobre o que está acontecendo no Irã e no mundo todo. E como isso se encaixa na questão extraterrestre. É um tema muito complexo e há muitos aspectos que poderíamos abordar. Como exemplo, você poderia analisar a narrativa controlada, como James a chamaria. Você poderia analisar o processo de libertação que está afetando o físico. E enquanto não se entender o que eu estou dizendo, essa situação de esquerda, direita e a busca por culpados continuarão se perpetuando, enquanto as pessoas não puderem voltar ao coração, observar o que está acontecendo e pensar: eu não quero participar disso, a menos que seja para elevar a humanidade com amor e fazê-lo de forma pacífica. As pessoas não vão entender nem mesmo o que eu estou dizendo até certo ponto. E é isso que a inteligência demoníaca reptiliana faz. Eles representam a situação de conquista, que começa com a divisão. E para isso você cria uma narrativa, para girar as engrenagens, orquestrando a situação, para alcançar o resultado desejado. Como David Icke disse sobre toda essa cautela totalitária, então, eu não tento me colocar na situação em que muitos se encontram, mesmo nessa comunidade, porque eu estou vendo as coisas em primeira mão, de uma perspectiva em que eu já fui levitado, arranhado, estrangulado. Eu sei o que o não físico pode fazer no físico. E eu sei que James também pensa assim, mas é apenas uma perspectiva que eu estou tentando apresentar, porque existem portais estelares. Quando entramos no cenário dos portais estelares, existe o desejo de controlá-los, porque a maior parte das viagens que atravessam o espaço-tempo, não apenas na nossa galáxia, mas em outras galáxias, é feita por meio de portais estelares. Existem naves, existem seres em seus corpos ascensos, Merkaba, em seus corpos de ascensão. Existem naves físicas, naves orgânicas e outras do gênero. Mas o portal estelar é um dispositivo excelente para atravessar o espaço e o tempo, permitindo até mesmo a passagem de naves através deles, desde que seja grande o suficiente. O portal estelar mais avançado que temos está no coração, no espaço central. Quando conseguimos adotar uma abordagem mais orgânica do que sintética no processo de ascensão, poderemos dar passos gigantescos. Existem inteligências por aí que não querem isso. Eu sei que houve alguns contatados, pesquisadores, que afirmam que essa guerra com o Irã tem tudo a ver com o controle de um importante portal estelar no Irã. Então,
O que você diria sobre isso? Também há relatos de que existem gigantes no Irã que estariam sendo encontrados em câmaras de estase e coisas do tipo. Isso também faz parte da justificativa para a guerra. Algum de vocês gostaria de comentar sobre isso? Eu vou falar um pouco. Eu sei que o Afeganistão tem alguns sistemas de cavernas importantes que ainda abrigam gigantes. Nossas tropas tiveram algumas interações com eles que não terminaram muito bem. E existe o interior da terra, existem gigantes lá, mas eles são benevolentes. Eles servem, na verdade, aos seus mestres, que muitas vezes são muito menores do que eles próprios. E isso está acontecendo com muita frequência. Eu já ouvi falar dos portais estelares. Grande parte do meu trabalho é feito de forma experimental. É como se tanto eu quanto Peter estivéssemos vivenciando experiências em primeira mão e obtendo informações diretamente dessa forma. Muito se fala sobre essas coisas e eu acho que muito disso poderia ser verificado. Mas se eu não presenciei, tudo o que eu posso dizer é: bom, há muitas testemunhas que viram essas outras coisas e estiveram envolvidas, mas não é meu conhecimento de primeira mão. Às vezes, eu recebo informações de dimensões superiores e de extraterrestres espiritualmente, tecnologicamente avançados. Eles dizem que está acontecendo e eu confio nas informações deles, porque sempre se mostraram muito precisas. Também houve menção de que isso tem algum fundamento. Eu me refiro também às inteligências com as quais eu interajo, mas não é bem a minha área. É uma espécie de distração, embora haja alguma validade nisso. Recentemente também recebi informações de militares de diferentes países aludindo a isso, mas a menos que eu tenha conhecimento de primeira mão, será apenas boato e eu não posso realmente confirmar nada disso. Há rumores circulando por lá. Mas é curioso como isso acontece aqui também. Eu estava no Havaí há cerca de um mês com o James, ministrando um workshop. E o local entrou em estado de emergência por 3 dias devido a uma tempestade que causou danos em uma das extremidades da ilha. Depois disso, o céu ficou azul e limpo por mais 2 dias, mas as praias continuaram fechadas. Eu disse ao James: eu aposto que tem alguma coisa acontecendo no oceano, com navios indo para o Oriente Médio, e eles estão realizando operações e não querem que ninguém lá no momento saiba. Não me surpreenderia se algo começasse. Assim que eu voltasse daqui a algumas semanas, me perguntasse o que estava acontecendo, o que está se desenrolando agora. Então, há táticas em jogo. Podemos dizer que é como um mágico. Você vê uma mão fazendo uma coisa e a outra fazendo outra por trás. Precisamos lembrar que nós estamos num cenário de guerra, onde as coisas são compartimentadas e elas não são feitas para, a menos que seja estritamente necessário saber. Por causa disso também existem situações em que muita desinformação é divulgada propositalmente. Novamente, tudo se resume a empoderar o indivíduo. Nós podemos afirmar isso com base em nossa experiência pessoal, mas eu gostaria de deixar isso claro, porque muitas coisas precisam ser colocadas na categoria cinza, não no preto e branco, a menos que você saiba. Podemos dizer que as coisas são fatos ou que você as vivenciou. Estamos num período de guerra, especificamente, que já dura muito tempo. Ou seja, uma guerra galáctica transdimensional, uma guerra por uma única alma. Podemos dizer mesmo que isso seja um pouco dramático. Há um cenário aqui
em que a desinformação e a fofoca são fundamentais para enganar as pessoas e também para trazer consigo estados e energias vibratórias negativas, inferiores. Com relação aos extraterrestres com os quais vocês dois estão se comunicando, qual é a visão deles sobre o que aconteceu recentemente com essa guerra no Irã, a divulgação dos arquivos de Epstein? Será que eles veem o planeta seguindo um caminho bom ou ruim? Estamos nos livrando de coisas? O que os extraterrestres estão dizendo sobre tudo isso? Eu vou falar sobre isso. Basicamente, tanto eu quanto o Peter temos conversado sobre esse processo de ascensão, ou como você quiser chamar, o grande despertar. Cada um tem um nome diferente. Mas há um influxo massivo de energia, e não é só o Sol, vem de outros sistemas e está elevando as frequências, e nós temos que acompanhar essa evolução, e tudo está vindo à tona. Então, todas as máscaras estão caindo, todos estão sendo expostos por quem são e pelo que fizeram. O karma está sendo acelerado, amplificado. Nós estamos no que eles chamam de grande revelação. Tudo isso está vindo à tona agora, e é possível perceber isso claramente na comunidade ufológica e em todas as comunidades atualmente. Basicamente, todas as instituições estão sendo expostas pelo que fazem, pelo que fizeram. Tudo está vindo à tona. Com a chegada desses seres incrivelmente avançados espiritual, tecnologicamente, eles trazem a sua consciência e energia, afetando o planeta, a rede planetária. Eles operam sob a lei universal, que é basicamente paz universal, amor fraternal, liberdade individual, prosperidade para todos. Isso está se ancorando agora e impulsionando tudo mais para cima, para fora. Esse é o processo em que nós estamos agora. Nós podemos vê-lo se desenrolando. Veja todos esses gurus, o Dalai Lama e todas essas pessoas de braços dados com Epstein e outros ministros importantes. É uma loucura. A Igreja Católica está envolvida, todos eles. Tudo está interligado a essa rede de demiurgos ou arcontes que vinha comandando tudo. E isso está desmoronando agora. Aquilo que costumavam chamar de Deus das sombras ou demiurgo, Jesus chamava de demiurgo. Os arcontes servem ao demiurgo. Estivemos sob o controle deles, sob leis draconianas por cerca de 400 mil anos, basicamente. Tudo isso está colapsando, desmoronando agora, expondo toda a rede, bem como as pessoas que realmente a servem. Porque eles só pensam em si mesmos, são oportunistas. Para ele tudo se resume a ganho pessoal, fama, notoriedade. Tudo isso está sendo exposto agora, e as pessoas vão ver os seus líderes ruírem, caírem. E isso precisa acontecer para que possam voltar para o seu interior e fazer a sua própria conexão pessoal com Deus, o Criador, o Grande Espírito. E quando você faz isso, é quando você tem contato. Então, há muita distração por aí, muita narrativa controlada, bobagens acontecendo, e tudo isso está sendo exposto e precisa ser,
para que possamos estar à altura da situação e avançar para o próximo nível. Assim que começamos isso, recebi um e-mail do spacewater.com convidando as pessoas a se inscreverem. Não é um endosso, mas eles estão dizendo que haverá uma grande ejeção de massa coronal no equinócio. O motivo de eu mencionar isso é porque as pessoas que conhecem o assunto, que abordo, sabem que isso é basicamente uma projeção da mente de Deus e que todas as estrelas estão conectadas, que há transmissões e informações chegando através delas e que existem ciclos, yugas e outros, onde esses ciclos de civilizações ascendem, caem, e quando caem é na verdade uma ascensão para algumas dessas inteligências e civilizações em corpos planetários, e para outras elas realmente caem, dependendo do mundo. Nós estamos numa situação agora em que o que me explicaram através dos seres com os quais eu interajo é que esse é um processo em curso que poderíamos chamar de noite escura da alma para o coletivo. Se pudéssemos ver a Terra como uma única inteligência, onde cada indivíduo possui seus próprios traumas, questões que precisam ser resolvidas, mas para que esses traumas sejam reconhecidos, liberados, curados, é necessário trabalhá-los, e é isso que estamos fazendo. Não apenas individualmente em nossas vidas, mas também coletivamente. E isso está tendo um efeito cascata no cosmos, já que outras civilizações também estão passando por isso. A forma como me explicaram é que elas também vivenciaram isso. Elas passaram pela sua própria versão do que estamos vivenciando, não apenas com as guerras de Lyra, as guerras de Órion, mas também localmente com Maldek, que remontam a um longo período. Gostaria de acrescentar que no santuário eu tive pessoas que trabalharam, a NASA, Lockheed Skunk Works, e até mesmo pessoas que já entregaram armamento nuclear no passado. É para isso que eles têm autorização. Muitas pessoas têm visitado o local. O motivo de eu dizer isso é porque parece que as pessoas estão limitadas, mesmo com seus próprios recursos, em relação ao que lhes é dito e ao que têm acesso. Conversamos brevemente antes disso. James conheceu algumas dessas pessoas, sobre as quais revelarei mais detalhes no futuro. Eu não sou o guardião de nada, mas estamos tentando trazer a ciência para o que eu vou dizer a seguir. Estou trabalhando com a equipe de psionismo. O principal motivo, o único motivo pelo qual estou fazendo isso, não é para provar minhas habilidades. Não apenas para mim, com um grupo incrível de cientistas com quem eu estou trabalhando, mas também por razões diplomáticas. Há uma necessidade de diplomacia que já está em andamento com o que poderíamos chamar de chapéus brancos. Mas também há coisas negativas acontecendo no cosmos, que eu diria que são cerca de 5% do que realmente está acontecendo. Nem tudo é ruim, depende de como olhamos para isso. A razão pela qual estou dizendo isso é porque não estamos muito longe de estabelecer relações públicas com essas inteligências, e isso precisa passar de um contexto individual para um contexto coletivo, agora no nível público. Meu ponto é que as pessoas nem sequer viriam até mim, ou James. James já recebeu pessoas exatamente da mesma forma em seu local, e isso acontece porque temos uma perspectiva um pouco diferente da qual elas não fazem parte. Quando você tem essa perspectiva, você entende que isso não é algo físico, embora seja como em cima, assim embaixo, mas sim algo espiritual. Poucas pessoas conseguem compreender isso. E antes de terminar
e passar a palavra para vocês, eu quero dizer que a mensagem mais importante para mim nos últimos tempos é que não percamos a nossa soberania, que entremos no cosmos num nível público, olho no olho, não nos considerando superiores a eles, mas olhando diretamente para eles, coração no coração. Até que possamos fazer isso, o que precisa acontecer é o que poderíamos chamar de purificação, para superarmos a nossa diferença e percebemos que somos todos humanos. Todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então vamos em frente, podemos criar o paraíso na Terra. Quando se trata de psiônico, desenvolvimento do centro do coração, eu lembro de quando eu estava estudando os Vedas, os grandes mestres das tradições védicas. Eles sempre diziam que, à medida que se segue o caminho do autoconhecimento, em algum momento as energias negativas se manifestam e que não devemos nos deixar levar por elas, pois podem ser uma distração do autoconhecimento e do caminho mais elevado. Então, o que isso significa em termos de contato extraterrestre? Se estivermos enfrentando um contato nos próximos anos e muitos de nós temos trilhado o caminho espiritual, será que nos concentramos em conectar-nos com o centro do coração, em sermos um com o cosmos maior? Ou será que desenvolvemos habilidades psíquicas ou psiônicas? Pessoalmente, eu acho que isso faz parte do processo, como você disse. No caminho para a iluminação, todas essas coisas começam a se ativar. E até o Sol está ativando o nosso DNA agora. O que está realmente impulsionando a telepatia. E isso é normal, na verdade. Estamos voltando ao nosso verdadeiro eu, por assim dizer. Então, uma das linhas do DNA que está sendo ativada agora é a da telepatia. As pessoas estão se comunicando o tempo todo. O DNA está sempre se comunicando e elas sabem disso. E também temos DNA das estrelas em nós. Nós somos uma combinação de DNA de nações estelares e de humano terrestre que evoluiu aqui naturalmente. Então estamos sempre nos comunicando. Só não temos consciência disso. E quanto mais meditamos, mais nos aprofundamos no nosso interior, quanto mais reconhecermos nossa conexão com as estrelas e com a grande família da humanidade, em todo o multiverso, mais isso será ativado em nós. E também a capacidade de teletransportar, de aparecer, desaparecer, como o Pé Grande e outros seres, como o reino das fadas. Tudo isso faz parte desse processo. A capacidade de viajar para frente ou para trás no tempo, de ver o futuro, de lembrar o nosso passado. Algumas das nossas vidas passadas foram com civilizações antigas, civilizações muito avançadas, e atravessamos o véu do esquecimento, perdemos essa conexão, e isso também é ativado. Não somos apenas um corpo físico com uma personalidade. Nós somos seres multidimensionais que existem num contínuo vibracional. E nossas almas são eternas. Elas continuam existindo, elas sempre existiram. Nós simplesmente não estamos acessando isso. Quanto mais acessarmos essa conexão, mais nós seremos capazes de fazer contato e nos unir ao resto do universo. E viver sob a lei universal. Como eu já mencionei antes, é aí que nós damos um salto quântico. É aí que nós transcendemos a guerra, as doenças, a pobreza. Essas tecnologias de cura entram em cena, camas hospitalares, coisas assim. E são como o que chamaríamos de mágica.
As suas capacidades de cura são inimagináveis. E isso é algo que me incomoda bastante. Essas tecnologias estão disponíveis. Eu tinha vídeos de tecnologias antigravidade, energia sem combustível, tudo isso. Eu tinha isso nos anos 80 e tentamos divulgar isso e fomos atacados violentamente. Aliás, o laboratório do cientista com quem eu trabalho foi explodido, sua família foi ameaçada. As pessoas que estão bloqueando o contato, que estão envolvidas em toda essa fofoca, traição, confusão, estão, na verdade, bloqueando esse salto quântico na evolução que temos a possibilidade de alcançar. E quando você vê todas as crianças morrendo em alas de câncer e veteranos sem membros, você vê isso acontecendo e pensa: eu não entendo isso. Por que estão interferindo nesse salto quântico, na evolução, na restauração da Terra, na restauração do planeta? Não precisamos de petróleo. Há muito tempo temos baterias eternas, temos antigravidade, contragravidade, temos tudo. Para ser honestos, nem sei porque estamos lançando foguetes, mas temos muito disso desde os anos 60. Estamos indo e voltando para Marte, a Lua, desde os anos 60. Mas tenho certeza de que muitas pessoas com quem você conversou, Michael, sabem disso. Mas é como se disséssemos: vamos lá, pessoal, vamos nos unir, vamos nos juntar para o bem maior da humanidade e da Terra. Parem com essa competição. Traições, competição, tudo mais que está acontecendo. É realmente triste que haja tantos oportunistas egoístas nesse meio, sabotando completamente o contato, e isso precisa acabar, gente. Eu e o Peter, por sermos autênticos e conscientes de tudo isso, representamos uma ameaça para eles e a sua falta de autenticidade. Mas isso já está ficando chato. Essa narrativa controlada, esses documentários e tudo mais, não captam a essência da questão. Eles continuam mantendo as pessoas presas ao passado, com o pescoço curvado para trás. Tudo isso está disponível agora. Enquanto não exigirmos e não percebermos que está disponível, continuaremos sendo manipulados, vítimas dessa narrativa controlada. E todos esses impostores e aproveitadores que estão no comando agora, e isso precisa acabar. Eu sei que recentemente eu tenho irritado algumas pessoas por denunciar algumas das besteiras, algumas das pessoas envolvidas nisso. Então, eu vou continuar com isso porque pessoalmente já chega. Já são 40 anos de contato. E por que isso está sendo censurado? Nós temos provas de que isso está acontecendo. Nós precisamos nos perguntar por que isso está sendo censurado pelas principais conferências, por esses documentários, pela grande mídia e agora pelas redes sociais. Por que tudo isso está sendo bloqueado? E quem está fazendo isso? Eu acho que precisamos começar a denunciar as pessoas envolvidas nessas ações insanas que estão totalmente fora da lei universal.
Peter, qual é a sua resposta à espiritualidade psíquica? Eu vou acrescentar, falando sobre o lado psíquico. Esse é um termo antigo. Muitas pessoas pensam que é novo, mas na verdade descreve habilidades psíquicas. Em cada veículo ou grupo de seres que você encontrar, haverá pelo menos um ser que você poderia chamar de psíquico, altamente telepático, mas geralmente todos são nesse nível. Com essas habilidades vem a responsabilidade. E não se trata de exibicionismo. Para mim, trata-se de explorar e mostrar aos outros como explorar o potencial humano de forma segura. As coisas incríveis que podemos fazer. Dito isso, é necessário um equilíbrio à medida que avançamos. Podemos ter, como eu mencionei antes, uma ascensão sintética ou orgânica. E eu acredito que precisamos de um pouco de ambos os cenários. O que eu quero dizer com isso é que você pode usar medbeds, mas também pode curar por meio da intenção, da oração, da cura pelas mãos. Você pode manifestar através do pensamento, criar coisas como a partir da sua consciência. Você tem um replicador, você pode se bilocar, desmaterializar e rematerializar. Também pode usar a tecnologia de teletransporte. Se as pessoas entenderem a minha ideia, não vou me estender muito mais, mas é preciso haver um equilíbrio, porque estamos num cenário onde, se não usarmos, vamos perder. E agora estamos à beira do precipício. Graças a pessoas como eu, James e muitos outros, incluindo você, que tem se dedicado ao trabalho interior, trilhando esse caminho exploratório do potencial humano. E quando se trata disso, a tecnologia básica, por mais incrível que seja, é brincadeira de criança comparada ao que nós podemos fazer através do nosso ser orgânico, nosso aspecto sem forma, ilimitado. Essas inteligências estão tentando limitar isso com um véu. Então, não sabemos do que nós somos capazes. E tudo se resume ao pensamento, a sermos a melhor versão de nós mesmos, porque através do pensamento podemos superar o que estamos vivenciando agora como um coletivo. Mas primeiro é preciso, até que seja reconhecido, as coisas podem se tornar uma situação autoperpetuante, porque agora sabe qual é a situação, você já percorreu 80% do caminho da transformação. Então, quando você se depara com essas inteligências, elas sabem todas as mentiras que você vai usar contra elas. Elas sabem tudo que você fez, de bom e de ruim. E muitas delas não julgam por isso. Só o lado negativo usa isso. Como desejamos ter meios diplomáticos extraterrestres, quando nem sequer conseguimos nos entender por causa de diferenças culturais, de cor da pele. E as pessoas se perguntam por que as coisas são como são. Nós estamos lidando com inteligências espiritualmente e tecnologicamente avançadas. E a maioria delas age por meio do pensamento, da intenção. Eles nem sequer estão usando um veículo. Eles estão em sua própria luz, em seu corpo de luz, Merkaba, seu corpo arco-íris. Alguns dos integrantes do Foo Fighters são, na verdade, seres dentro de Merkaba, que são como uma estrela, um tetaedro estelar com um topo girando no sentido e a base no sentido oposto. Como giram muito rápido, vemos uma bola de luz. Há inteligência nessas coisas. Recentemente, inclusive, recebi mensagens nossas rejeitando essas tentativas de contato. E aí a gente fica tipo, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? E é por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo no nível que eu estou. É que eu quero esclarecer as coisas. James vivenciou
o que nós podemos fazer. O grupo do qual ele de fato fez parte é um dos cientistas, nunca havia sentido uma energia como aquela em toda a sua vida, quando de fato, por meio da intenção, conseguimos pousar uma nave consciente sobre esse indivíduo. E ele foi completamente massacrado por James. James estava presente naquele momento e isso aconteceu graças à participação de James nesse experimento, a energia que ele possui. Só para constar, eu tenho um aparelho aqui, acredito que Jim Segala seja a pronúncia correta do sobrenome dele. Existe um dispositivo chamado MUPES, que estamos usando para monitorar tudo o que acontece no santuário nesse momento, de diferentes tipos de radiação, com contador Geiger, campos eletromagnéticos, radiação de micro-ondas, mudanças de temperatura e muitas outras coisas. E o que estamos descobrindo é que quando tenho essas experiências, elas acontecem em sincronia com os picos de atividade nesse dispositivo. E também estamos usando isso para as observações do céu que estamos fazendo aqui. Mas no futuro eu falarei mais sobre o lado sônico. Mas há um motivo para eu estar fazendo isso. Não para me exibir ou chamar atenção. Embora eu vá mostrar um pouco publicamente para demonstrar o que pode ser feito. Porque precisamos intensificar nosso esforço. Isso não se aplica apenas à Austrália. Precisamos de pessoas assim no mundo todo. Já estão fazendo isso em todo o mundo. E você descobrirá cada vez mais com o tempo. Tem que ser um esforço global. Não apenas de um punhado de pessoas. Mesmo no nível mundial, precisamos que todos se mobilizem na medida do possível, fazendo aquilo que se sentem intuitivamente atraídos a fazer para ajudar a humanidade a alcançar o seu potencial máximo. Eu sei que vocês dois estabeleceram santuários, áreas onde existe uma vibração muito elevada, gerada tanto pela terra quanto pelas atividades que vocês realizam ali, pelas energias que vocês manifestam em suas vidas. E assim continuam a ocorrer muitos avistamentos de OVNIs, muitas naves extraterrestres aparecem ou seres aparecem. Então, você documentou isso bastante. Eu sei que no caso do James são milhares de vídeos, fotos ao longo dos anos. E eu acho que, Peter, você também tem bastante coisa aí. Recentemente, vocês dois continuaram a ver e filmar coisas, tanto no estado de Washington, quanto no Havaí ou na Austrália. Eu não sei por onde você quer começar. Gostaríamos de começar com você, Peter, ou James, falando sobre alguns dos vídeos que você compartilhou conosco e que vamos comentar agora. Pode colocar alguns desses. Num vídeo, voltando ao que Peter estava dizendo, eu estava no Congresso Internacional de OVNIs. E, na verdade, eu me desliguei completamente no palco. Você pode ver essa luz esverdeada, brilhante. Tudo que você consegue ver é um microfone na minha frente. Havia essas criaturas de 3 metros de altura. Algumas diziam 3,5, não sei. Estavam atrás de mim e foram fotografadas. Não é isso. São apenas naves. Mas esse liga-se por comando. Aqui. Eu digo para a nave, enquanto ela se aproxima, eu disse, liguem os motores, explode, e eu agradeço depois, mas é realmente interessante. Você nem consegue ter essa conversa, essa palestra foi censurada no Congresso Internacional de OVNIs. Ninguém consegue entender. E eu também já fui expulso de lá, então fui convidado, depois desconvidado, e eu disse, você pode me explicar como eu fui desconvidado para voltar quando tivermos uma ovação de pé, a maior procura por cópias da palestra que você já viu, segundo a equipe? Então, eu não entendo como isso acontece.
Mas definitivamente a censura existe muito controle nítido. Essa aí, você pode ver aquela pequena linha branca na minha frente, é o microfone. Mas isso só fez com que os fanáticos, os puxa-sacos enlouquecessem, ficassem furiosos com isso. E basicamente eu fui desconvidado. Mas eles têm muito medo de levar isso para o próximo nível. Tenho fotografias minhas em que me biloco, desaparecendo, reaparecendo, todo tipo de coisa que acontece normalmente. E isso é como criptonita para esses caras. É incrível. Até mesmo no final dos anos 80, me disseram para não falar sobre as energias das Pleiades mencionadas na Bíblia. Esses seres belíssimos, tão amorosos, belos, e os arcturianos, Elias enviando uma carruagem de fogo, as luzes, Ezequiel, disseram, não fale sobre isso, não mencione isso. Todos os afrescos, já mostrei todos os afrescos que contêm naves. Eu disse, está tudo interligado. Não podemos simplesmente fazer essas coisas de detalhes insignificantes. Aí está, é multidimensional, está tudo interligado. A nossa história antiga comprova isso. Está em todo o sânscrito, como você estava falando sobre o Michael. Está presente em todos os textos antigos. Está nas paredes do templo, nos glifos, onde fica a Austrália. Está tudo escrito em pedra. As naves descendo, trocando DNA, tudo isso. Os faraós chegando à Austrália. É só isso que tem lá dentro. Então, é realmente estranho. Em primeiro lugar, se você tiver mais conhecimento do que a maioria na comunidade ufológica, a competição se torna acirrada. E aí eles começam a apunhalar pelas costas, a falar mal dos personagens. Todas essas coisas vêm à tona. Quando se fala sobre o lado espiritual das coisas, isso realmente se manifesta. As garras realmente aparecem. E aí você acaba sendo atacado por todas as instituições. É inacreditável. Mas eles têm tanto medo de que a gente perceba a nossa natureza divina, nossas próprias habilidades, o que podemos fazer. E eles estão fazendo tudo o que podem para impedir a nossa evolução, a nossa ascensão. E o que é triste é que tem muitas pessoas que, por ignorância ou voluntariamente, participam disso. E eu não queria entrar em detalhes, mas as fofocas, os boatos. Eu não tenho uma rede de bestialidade russa. Eu não sou pedo, eu não sou gay. Eu poderia continuar falando indefinidamente toda essa bobagem que estava rolando por aí. Eu tô bem pé no chão. Eu sou Só por ser homem, você já começa com 3 pontos negativos. Em algumas comunidades, 4 infrações por ser homem. É como se tivéssemos que parar com essa bobagem. Vamos lá, sabe? É tipo aquela competição, gente tentando subir na vida às custas dos outros. Eu já perdi financiadores importantes por causa de bobagens, pessoas tentando roubar o financiamento usando fofocas e boatos. Sem fundamento. Então, é uma verdadeira bagunça. E todo o campo da ufologia é uma narrativa controlada, é uma bagunça. E, infelizmente, aqueles que são os mais problemáticos chegaram ao topo. E eu sei de coisas tão
decadentes, que eu nem vou mencionar coisas que algumas dessas pessoas fazem. Vou deixar isso para outro programa, mas é simplesmente inacreditável. Quanto mais você sabe, mais você pensa, meu Deus, onde essas pessoas vão parar? Onde essas pessoas vão parar? Pessoas extremamente avançadas, moralmente íntegras, sabe? Pessoas espiritualmente, tecnologicamente avançadas. Onde elas vêm parar? Com quem elas vão trabalhar? Como no caso Epstein, com qual instituição elas vão trabalhar que não tenha sido corrompida? E esse é um problema muito sério. Então, a única maneira de termos contato com seres espiritualmente e tecnologicamente avançados é estarmos à altura da situação, criarmos lugares onde eles possam funcionar, onde estejam seguros e possam operar, lugares de alta frequência, que é o que Peter e eu fizemos com o santuário, o rancho. Eu detesto dizer isso, mas a ONU não vai conseguir, não vai acontecer lá. Não vai acontecer com os militares. Na verdade, já aconteceu com os militares, mas muito desse contato foram de nível inferior. Isso não vai acontecer com os seus líderes políticos. Para ser honesto, eu realmente não acho que essa coisa de supervisão do Congresso vai funcionar. Há apenas algumas pessoas. Eu acho que foi Ana Paulina Luna que está fazendo as perguntas certas. Tipo, essas pessoas são muito avançadas espiritual, tecnologicamente, podem nos ajudar a limpar o nosso planeta e dar um salto quântico na evolução. É ela que está fazendo essas perguntas. E a resposta é: não posso falar sobre isso. Isso precisa ser discutido em outro momento. Ou melhor, não vamos entrar nesse assunto. Não é da minha alçada. Essas são as respostas que vocês estão recebendo. Então não estamos descobrindo a verdade sobre esses seres muito avançados. Alguns deles são ancestrais antigos que ainda estão aqui, ainda interagem com aqueles que se dispõem a assumir o seu papel. E é para lá que precisamos ir. E, infelizmente, quando você traz, se você divulgar essa mensagem, toda a narrativa controlada virá atrás de você. E tudo bem para mim. Faça o que quiser, porque eu estou bem. Eu já tive 2 experiências de quase morte, estou em paz com o Criador. Sem problemas, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fiz. Então, divirta-se com isso. Mas haverá um efeito bumerangue e uma reação negativa. E toda essa bobagem de karma será exposta e acelerada. Então, cuidado. Você vai se machucar. Aqui está uma foto da Kuan Yin se manifestando. Peter tirou uma foto linda da Kuan Yin. Ela se manifestou no quarto dele. E então nós estamos tendo mestres de verdade. Tivemos a aparição de Mãe Maria, Ezequiel, uma versão acendida de Ezequiel. Tivemos a aparição de Babaji. Todos esses mestres apareceram no rancho, junto com essas naves de luz e essas belas coisas, seres. Então, e o que eles realmente não querem que você saiba é que tudo está conectado. Isso foi no contato no deserto. Você pode ver o palco com todos os orbes, esferas de luz aparecendo. E, na verdade, a MUFON registrou cerca de 87 naves que apareceram quando iniciamos o contato. E, na verdade, eu não sou mais convidado para lá, mas eu não sei o que é. Quando você cumpre o que promete e tem as evidências, você é descartado pela narrativa controlada, pelas pessoas que a financiam, porque elas não querem que isso venha à tona. É uma narrativa controlada. As pessoas precisam confessar a verdade. Precisamos acabar com os impostores, agentes disfarçados que estão no topo da cadeia alimentar nesses eventos.
E então poderemos começar a obter informações reais, a ter um contato real. Peter, você também compartilhou alguns dos filmes, alguns dos vídeos de diferentes naves. Você me enviou 5. Tem algum em particular com o qual você quer começar? Pode ir mostrando todos, eu explico conforme for aparecendo. Se quiser seguir qualquer ordem, tudo bem. Tem um, ele está aqui. Esse aqui. Sim, esse aqui é o veículo daquele que eu chamo de sábio, ou U. Ele se parece com o ET do filme ET. Ele é bem mais marrom escuro, tem olhos pretos, um senso de humor peculiar, também é muito inteligente. Ele é de uma espécie originária de perto da galáxia, não sei qual. Eles sobreviveram ao seu planeta natal. Também me falaram sobre um tipo de louva-a-Deus que está numa situação parecida. Ou seja, eles podem ser mortos, mas na verdade são praticamente imortais. Esse é um ser muito iluminado. Este em específico reside no setor de Orion agora. Eu também estou mostrando nesse vídeo que não é a estação espacial. Eu previ quando ele viria, porque eu sabia. Então ele foi visitar um dos psíquicos depois de mim e de um membro da família a algumas horas de distância. Então, faz mais de 13 anos que eu estou em contato com esse indivíduo. Esse vídeo aqui, na verdade, é de um orbe que, se eu estiver certo, pode ser de um pleiadiano. Se estiver baixo no horizonte, há algumas filmagens na mesma área. Aqui estou falando sobre ser atingido por muita energia. Há um carro à distância, à direita. E então aqui está um clarão. Esse clarão estava a cerca de 20 metros à minha frente e de outras 3 pessoas enquanto estávamos praticando exercícios psíquicos. Vocês verão um instante quando a imagem estiver ampliada. O que realmente apareceu ali, que não é um reflexo da lente, foi feito com uma câmera muito cara. Aí está isso, é o que realmente apareceu a alguns metros do chão, à nossa frente, enquanto praticávamos os exercícios psíquicos. Era uma pleiadiana chamada Helena, uma inteligência ascensa da região das Pleiades. Então, estamos tendo muitos desses contatos discretos acontecendo aqui. E há mais um vídeo que eu acho que será mostrado no instante, que está relacionado à tribo UT, a tribo local dessa área, onde eu estou situado no santuário Yeshua. Aqui está, vocês verão um orbe aparecer na árvore, ele piscará, aparecendo, desaparecendo. Antes disso, o psíquico que estava comigo disse uma semana antes que a tribo T apareceria como um orbe vermelho. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Como eu mencionei no vídeo, dá para me ouvir claramente dizendo, falando com os UT ou a tribo T para que aparecessem, se pudessem. E foi exatamente o que aconteceu. Então, há mais alguns vídeos. Esse aqui é com James e eu no Havaí, onde 2 naves enormes se aproximaram, bem próxima das outras, e então outra nave se aproximou. James estava na outra, eu estava nessas 2, então elas se cruzaram. Devo dizer que James e eu já conversamos sobre a presença pleiadiana, assim como de outras entidades no Havaí, mas na minha última visita havia uma enorme presença arcturiana naquelas ilhas e alguns dos veículos orbes que aparecem são arcturianos. Tivemos uma mistura, mas eram principalmente energias arcturianas e pleiadianas com as quais eu estava interagindo, além de alguns orbes mais distantes, como os que apareceram em Joshua,
Joshua Tree, com James também. Não tenho certeza se é isso. Achei que poderia haver mais um vídeo. Ah, sim. Esse é o outro aqui de um dos treinos em que as esferas aparecem bem perto do chão. Isso foi depois de outro treino psíquico em que uma esfera apareceu acima de nós e ficou pairando por um bom tempo. Você pode ver no momento quando há um zoom de perto. Depois de um tempo, algo se projetando momentaneamente também. Esse é apenas um exemplo. Aqui está, você vê então. Aí está, um pouco se projetando da nave. Esses não são aviões, não são satélites, nem drones. Nós estamos usando câmeras caras, especialmente se eu estiver usando a Sony. Você verá todos esses detalhes. Com a psiônica, elas podem aparecer como luzes pulsantes, azuis, vermelhas, como luzes de navegação. É assim que funciona um dispositivo de visão noturna colorida. E quando as pessoas vêm aqui, elas entendem isso. Centenas de pessoas já vieram, testemunharam o que está acontecendo aqui. Assim como James, que ao longo de 40 anos recebeu dezenas de milhares de pessoas que foram ver com seus próprios olhos no rancho, no estado de Washington. Eu sei como foi quando eu fui ao rancho em 2006. Já faz uns 20 anos, mas foi uma experiência realmente incrível. Você pode sentir as energias, naves que sobrevoam, foi incrível. Eu sei, provavelmente milhares de pessoas foram ao E7 ao longo dos anos, então todas provavelmente tiveram experiências muito semelhantes. Vocês dois contribuíram para elevar a consciência planetária ao ponto em que estamos agora. Então, o que nos reserva o futuro? A consciência planetária se elevou. Ambos, você e James em particular, falaram sobre a abertura que está acontecendo e tal. As pessoas tomando consciência do que realmente está acontecendo. O que podemos esperar? Podemos esperar nos próximos anos algum tipo de revelação completa? Ou extraterrestre se revelando? Ou será mais do mesmo? Sabe? Com um pouco de divulgação oficial de que estão liberando mais alguns arquivos, mas nunca o suficiente para animar as pessoas com a ideia de estarmos sendo visitados por extraterrestres. Quer que eu cuide disso? Há uma conexão com o que Peter disse. Eu poderia te enviar, não sei se você pode adicionar, mas temos uma bela foto de um ET. E ao lado, a foto do ET de Hollywood, e é a mesma coisa. E isso foi antes do filme ser lançado. Tínhamos fotos assim. Então, é bem louco. É uma coisa, mas tem duas partes nisso. Primeiro, as pessoas que se destacam, que têm uma frequência elevada, que vivem uma vida alinhada com as leis universais. Muitas vezes nós estamos falando de fazendeiros, pessoas comuns, terão contato, verão naves, coisas do tipo, porque possuem a frequência correta. Já as pessoas que estão presas à sua própria importância, que são egoístas, oportunistas, não terão contato. Elas dirão que tiveram contato, inventarão todo tipo de história, mas quando você pede provas, elas não têm nenhuma.
E isso vai continuar acontecendo. As pessoas que se destacam, que aprendem a curar e a reconhecer influências negativas, mantêm seus campos energéticos limpos, praticam seus rituais diários, essas são as pessoas que terão contato. E existem certas áreas com alta concentração de OVNIs, onde a energia está exatamente no ponto certo. Haverá muitos contatos. Acho que, eventualmente, me disseram que estão perto de se revelarem completamente. E quando isso acontecer, a revelação virá dos céus. Estará fora do controle dos controladores. E isso está acontecendo. Está acontecendo em grande escala. OVNIs estão aparecendo em todos os lugares. Grandes flotilhas sobrevoando grandes cidades, países como Nova York, Flórida, Brasil, em todos os lugares, México. Isso já está acontecendo e eles não podem, eles tentarão censurar, mas não podem, porque como se censura o céu, eles não conseguirão fazer isso. Então eles vão continuar com isso, vão acelerar o processo. Quanto mais pessoas se mobilizarem, mais eles entrarão em contato com eles. E as pessoas que não o fizerem, eles simplesmente continuarão com seu programa. Eles são uma grande distração para o contato, porque basicamente se trata de criar a sua própria conexão pessoal com Deus, o Criador, o Grande Espírito, como você preferir chamá-lo. E isso expande a sua mente para o nível interdimensional. E você começa a ter contato e vai além da ideia de que é apenas um corpo e uma personalidade, como muitas pessoas ainda fazem. E então, quando você se torna multidimensional, todos estão prontos, aquela pessoa está pronta, essa pessoa é sólida, ela tem muita integridade moral, sólida. Então essas são as pessoas com quem vamos trabalhar, porque elas não vão distorcer nossa mensagem, fazer com que tudo gire em torno delas, basicamente lucrando com isso. E então é realmente aí que os grandes contatos vão acontecer. E de onde virão os verdadeiros mensageiros? Ou melhor, os embaixadores. Mas haverá muita interferência. Já há. E é quase tudo interferência agora. Há muito poucos que são, digamos, que eles tenham um alto grau de integridade agora. Eles são... Mas eu não estou tentando menosprezar as pessoas e dizer que eu sou mais santo que os outros, ou que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa. As duas experiências de quase morte e 40 anos estudando com anciões ao redor do mundo me colocaram nessa posição em que o contato é fácil. Peter chegou com essa habilidade. Ele tem todo tipo de ser habitando a sua cabeça. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, é bom. Mas... E tem as crianças agora, elas sabem, elas sentem, elas percebem. Quando elas vêm para o rancho, elas são como crianças numa loja de doces, elas veem tudo. Elas veem o pé grande aparecendo, desaparecendo, elas veem as fadas, os gnomos, as naves, os mestres e tudo mais. Eles vão apontar para lá, mas muitos adultos não conseguem ver ou não sabem o que está acontecendo, enquanto as crianças estão totalmente abertas. É triste que a gente não ensine essas coisas às crianças. Então, quando elas têm uma experiência, elas não se assustam. Elas não contam para os amigos e todos os amigos zombam delas. E tudo isso, sabe? Precisamos tornar isso acessível. Peter, eu acho que tem um pouco a ver com o que você estava dizendo sobre tudo, Michael.
Eu já tive com James várias vezes em que tínhamos até 400 pessoas observando o céu, a alegria, o amor e a energia. Quando você tem pessoas com a mesma intenção, é incrível, mas é levar isso para uma escala civilizacional. A forma como me explicaram é que a revelação poderia acontecer da noite para o dia, se deixássemos nossas diferenças de lado e nos uníssemos. Na verdade, poderia, mas isso pode acontecer mais para frente. Quem sabe o que vai acontecer agora com os Estados Unidos? Será algo semelhante ao que aconteceu no Livro Azul? Já tivemos declarações de Obama sobre OVNIs, reconhecendo a sua existência, assim como Trump. Então, talvez seja apenas algo que virá à tona, um reconhecimento oficial da existência desses fenômenos. Poderíamos até dizer que isso já está acontecendo, mas a questão é que existem várias camadas envolvidas e é aí que entra a cocriação dessa realidade. Parte disso, como Dolores Cannon já mencionou antes e que me foi relatado de forma muito similar, é como se o interruptor fosse acionado e tivéssemos um conhecimento prévio. Esse conhecimento já está se manifestando para muitas pessoas, como James e eu. Nós o temos há anos, mas outros começam a adquiri-lo com o tempo. Um conhecimento que não exige conhecimento prévio, basta meditar sobre ele, é acessível, mas além disso, ainda existem mistérios em todos os níveis de consciência. E então, eu acho, pelo menos para mim, é humanizar e tornar público o que podemos, nossa maneira de vivenciar, o que estamos vivenciando e com o que estamos tendo experiências. Até certo ponto, temos proteção. James falou sobre isso antes. Na verdade, fui convidado para apenas 2 eventos, um na Austrália e outro nos Estados Unidos, em mais de uma década. Só isso. Eu tenho viajado para Malibu para dar palestras particulares em outros lugares. Estou extremamente ocupado, mas em termos de eventos públicos, houve conversa sobre me convidar para alguns lugares. Nunca acontece. É por isso que eu tenho os santuários Gaia. Eu já disse a um bilionário: eu não preciso do dinheiro de ninguém. Eu estou fazendo isso por conta própria. Eu tenho uma hipoteca para Gaia, mas investi meu dinheiro onde estava a minha boca e tudo que eu tenho. E por causa disso, é o meu coração que fala através de mim para ajudar a humanidade. James tem feito o mesmo há 40 anos. Eu só estou sob os holofotes há 15 ou 16 anos fazendo isso. E agora eu tenho 42 anos. Digamos que eu mal posso esperar para que isso termine, porque eu quero umas boas férias. Eu não tive um descanso de verdade nos últimos 7 anos. Não consigo imaginar como você ou James se sentem fazendo isso por tantos anos. Quanto aos próximos eventos que você está organizando, você poderia direcionar as pessoas, James, Peter, para os próximos eventos? Seu site, livros ou qualquer outra coisa. Temos muita coisa acontecendo. Se você acessar, eu vou deixar o endereço na descrição. Você encontrará tudo no site. Eu estou treinando embaixadores. Peter fará um workshop e também tenho ferramentas de autodomínio que abordam os antigos ensinamentos, os ensinamentos da Bíblia etíope sobre Yeshua e como eles lidaram com os arcontes, o demiurgo e as entidades negativas. Vamos ensinar tudo isso, incluindo as ferramentas de ascensão que estão surgindo agora e que foram censuradas na Bíblia original. Além disso,
Também abordaremos outras informações. O mais interessante é que agora que todas essas informações sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus vieram à tona na Bíblia etíope, algo que temos ensinado aqui há 40 anos, é incrível. É como se finalmente tivessem sido vindicados. Eu já vi pessoas acusando isso de blasfêmia e coisas do tipo, e eu respondia: do que você está falando? Estamos trazendo à tona o verdadeiro conhecimento, a sabedoria gnóstica do passado, e agora tudo está sendo validado, o que é ótimo. Então temos vários eventos, temos oficinas de jardinagem, ervas, yoga, observação do céu. As pessoas podem vir alugar cabanas e anexos. Acho que será um ano muito movimentado. Ainda mais porque a nossa vista do Monte Adams é fenomenal. Naves chegam, partem daquela montanha regularmente. Peter filmou, eu filmei. Há uma espécie de aeroporto galáctico no nível superior, tecnologia de ponta no nível seguinte, que permite filmar a descida da montanha usando tecnologia. Abaixo disso estão os especialistas em vida extraterrestre. Eles vêm, interagem com as pessoas. Além disso, temos o Pé Grande e outros seres, porque estamos nessa zona roxa, uma área de campo magnético que o governo conhece, onde os véus são muito finos. Então, é muito fácil fazer contato, é muito fácil curar também. Tem curas espontâneas, mas muita coisa está acontecendo. A partir de maio, você pode simplesmente acessar o site e encontrar todos os workshops e outras aulas. Nós fazemos aconselhamento. Assim como Peter, nós removemos quaisquer influências negativas invisíveis, limpamos as feridas, os traumas, as conclusões erradas de experiência passada. Então, conectamos as pessoas com as suas famílias espirituais, o que é como um salto quântico na evolução. Nós também fazemos isso, mas vai ficar muito corrido a partir de maio. Vai ser uma loucura. Para mim, já está bem cheio. Acabei de terminar o workshop há alguns dias. Temos um workshop de visão remota de 2 dias que estou ministrando aqui nesse fim de semana. Tenho recebido pessoas de todos os lugares, do mundo todo também vem para cá, o que é incrível. Mas nós fazemos principalmente workshops de visão remota, iniciação de contato. É como uma versão expandida, onde limpamos o espaço, criamos um ambiente sagrado, como o James faz. Nós os convidamos a se conectar. Então, passamos por uma técnica onde você realmente interage psiquicamente, sonoramente com eles. Não se trata apenas de sair, entrar em contato com eles. O que você faz quando isso acontece, você interage com eles. Ensinamos isso de uma maneira segura. Também tem workshop de yoga, autodomínio, encontros, cursos online de visão remota, autodomínio que estão disponíveis no site. Também há uma grande quantidade de conteúdo gratuito. Eu escrevi 13 livros que estão disponíveis no site, assim como alguns filmes. Um deles ainda está no iTunes, mas o outro agora está disponível gratuitamente. Assista no YouTube, que também conta com a participação de James. Obrigado aos dois. Vocês fizeram um trabalho incrível ao longo dos anos, conscientizando as pessoas, documentando o contato com extraterrestres. Eu sei que vocês farão muito mais nos próximos anos. Vocês dois prestaram um serviço tremendo à humanidade. Muito obrigado. Foi uma honra conversar com vocês dois. Gostei do que eu vi. Obrigado.
Só queria dizer rapidamente, se não for incômodo, Michael, que todos poderiam enviar amor e energia positiva para ele. Ele está passando por momentos difíceis. Eu acho que os milhares de pessoas que assistirem a isso receberão uma boa dose de amor e energia positiva para ajudar no processo de cura do Michael. Não se importa que eu diga isso, Michael. Obrigado, com certeza. Isso tudo afeta a gente. Existem influências negativas invisíveis por aí que nos atingem de forma bastante severa. E eu sei que muitos de nós estamos na linha de frente, sendo duramente criticados, atacados. Não é nada agradável. Mas é temporário, gente. Obrigado a você, Michael. Você também faz isso há anos. A quantidade de conteúdo que você já produziu é impressionante. Assim como para James, para todos nós aqui. Agradeço por tudo que vocês têm feito. Está surtindo efeito. Aloha!